tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido uma pergunta muito recorrente nas minhas redes sociais. Daniel, enfermidades, doenças, podem ser causadas por demônios? Demônios podem causar doenças? E como é que eu sei se a doença ela é de cunho natural ou ela é de fundamento espiritual? Como é que eu tenho esse discernimento de separar? Eu devo fazer um tratamento ou eu procuro primeiro orar antes e ver se Deus pode me curar? E se Deus não curar, eu busco um tratamento. E se a doença não tiver cura, eu devo me empenhar em oração, fazer um jejum e tudo mais, para que Deus me cure? E como eu vou ser merecedor dessa cura? Qual é a dinâmica disso tudo? Lembrando, eu já tenho um livro que fala sobre cura e libertação, e dentre esse escopo fala também sobre doenças, Então, vai meu livro Alerta Geral, vou colocar aqui, Cura e Restauração do Corpo, e também nós temos um seminário de cura e libertação. Aqui no meu canal vai estar como Seminário de Batalha Espiritual nível 3, tá? Que seria o de cura e libertação, que faz parte também, desse escopo da batalha espiritual, uma vez que o soldado ferido não combate, não é verdade? Então nós vamos entender, à luz desse vídeo, o que são as doenças naturais, o que são as doenças espirituais, como tentar identificá-las e como que eu devo tratar isso, Eu devo tratar somente pela ótica espiritual, eu busco ajuda com a medicina, o que eu faço? Lembrando que o diabo, isso eu já tenho falado em outros vídeos também, lembra que a Bíblia diz que os satanistas, os falsos profetas, eles fariam sinais e prodígios para enganarem, se possível, os próprios eleitos? Pois é, quem são os eleitos? Somos nós, cheios do Espírito Santo, Então, o diabo ele pode sim causar doenças, já vou antecipando isso, e a doença que ele causou em você, ele mesmo pode tirar para manter uma chama de heresia acesa, Então, digamos que ele lhe causou, tá? Uma hipótese aqui, uma enxaqueca muito forte, não passa com nada, nenhum tratamento resolve, foi o demônio que fez aquilo ali. Te deu uma enxaqueca forte, você não consegue dormir, não tem fotofobia, E de repente você vai lá na igreja, o falso profeta, para fazer sinais e prodígios, para enganarem até, se possível, os eleitos, ele vai impor as mãos e às vezes ele fala até em línguas não. Ele está falando uma língua muito conhecida no meio dos anjos caídos, o Enochian, ou a língua de Deus. Tem vídeo sobre essa pauta no meu portal também. Procura lá, Enochian, a língua de Deus. Então, ele está falando chaves enoquianas, Ou então falando palavras em aramaico que você não entende, acho que ele está falando em línguas estranhas, e dando a ordem para o demônio, tira essa seta que nós colocamos, Tem muito falso profeta, que tem alianças com as trevas, e levam milhares ao abismo, e eles são recompensados por isso. Cada vida que ele derruba, cada vida que ele se afasta de Deus, ele é premiado. E esses homens ganham muito dinheiro, são muito ricos, Então os homens são os líderes espirituais, muitas vezes os mais ricos do planeta até. Pois é, Mas tudo tem seu preço e Deus, o justo juiz, pesa a mão na hora certa, viu? Tá? Vamos parar aqui e o discernimento do Espírito fará o resto. Então, a doença de causa espiritual, que veio do diabo, que se ele mesmo causou, ele mesmo tira para manter a chama da heresia. E não precisa ser necessariamente um pastor XYZ que tem aliança com ele, mas um pastor que vive na mentira, que vive no engano. Ele sabe a verdade, mas ele ensina a mentira. O que ele se tornou? Um hospedeiro, um favorável. Então o diabo usa aquele falso profeta que não precisa ser satanista para ser usado pelo diabo. É só ele dar a matéria-prima que o diabo tem. Mentira, inveja, ganância, soberba. Opa, isso não tá cheio por aí? Tá cheio, gente. Que é isso? Pastor que é maçom, isso daí é tão velho, E o povo ainda cai nessa. Bom, enfim, aí ele pode usar essa pessoa como um instrumento, aquela pessoa então vai orar,
né, em nome de Deus, só que Deus não responde àquela pessoa, porque aquele ali é um ímpio, aquele ali é uma pessoa injusta, aquele ali é um ladrão, é um soberbo, é um avarento, e a Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus, são maldizentes, né? Então como é que pode orar em nome de Deus e Deus atender? Não atende, então não é Deus que operou o milagre através daquele pastor, aquele apóstolo, aquele bispo XYZ, né? Mas na verdade o demônio opera através dele porque ele já serve ao engano. Ele já serve, ele não precisa ter aliança com o engano, entenderam? Tá ficando mais clara a coisa agora? Né? Então ele vai orar e, em nome de Deus, só que não é o mesmo Deus meu, não é o mesmo Deus seu, não é o nosso único Deus, né? Não é Cristo, né? Não é o Pai que está falando. É um Deus qualquer, em nome de Deus, em nome de Jesus. É que nem os exorcistas judeus ambulantes. Eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quem é esse Jesus? Fala em nome de Jesus, mas não conhece a Jesus. Estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Aí sim ele tira a doença. E aí valida. Puxa, aquele homem orou e a doença desapareceu. Puxa vida, aquele homem é de Deus. É o Manuel de Deus. Né? Aquele pastor é de Deus. Né? Aquele bispo é de Deus. Né? Aquele apóstolo então é do Senhor, porque eu vi um milagre fazendo na minha frente. Né? Quando não é contratado, né, quando às vezes a doença é legítima, pode acontecer isso. E como é que eu vou discernir o falso do verdadeiro? Eu já gravei um vídeo curto sobre isso, até está nos meus stories, no meu feed, né, no Instagram. O falso profeta, primeiro, quando ele erra, ele nunca te pede perdão. Tá? Ele é soberbo, ele é altivo, ele se considera que ele não erra. Né? O falso profeta fala muito dele mesmo, né? Quando eu orar, a minha igreja, o meu ministério tem muito eu. Quando tem muito eu, ele não opera. É característica do falso profeta. Né? E o falso profeta sempre vai tentar tirar vantagem de você. Sempre. Então, ele vai orar pela sua vida, ele vai te pedir dinheiro. Ele vai orar por um milagre, ele te pede dinheiro. Ele vai orar pela cura, ele te pede dinheiro. Sempre vai ter algo em troca. Não é uma coisa doada em amor. Não é isso, né? A exaltação é sempre feita para ele mesmo ou com interesse, tá bom? Então, existem enfermidades causadas pelo diabo? Sim, existem, né? Então vamos entender aqui. Olha um caso que a Bíblia conta, ó. Eis que uma mulher tinha o espírito de enfermidade. Então essa mulher tinha um espírito de enfermidade que lhe causava o quê? Uma enfermidade. Era uma entidade. Havia 18 anos já e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A Bíblia não diz aqui qual foi a legalidade, qual foi a brecha, né? Por que ela estava, por que ela chegou nesse ponto, não conta isso, né? Mas lembrando, a maldição sempre tem que ter um hospedeiro, tá? E vendo Jesus, chamou para si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Não precisa nem expulsar o demônio. Só a presença de Jesus foi o suficiente. A luz chega e as trevas se afastam, as trevas recuam, as trevas se dissipam, não é assim? Pôs as mãos sobre ela e logo ela endireitou e glorificava a Deus. Isso aqui está em Lucas, no capítulo 13, verso de 11 a 13. Outro exemplo. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático. Lunático é o louco. Acreditavam que a lua tinha uma influência na psique humana. Então o lunático era o louco daquele tempo. Ele é lunático e sofre muito, né? E algumas pessoas interpretam que esse jovem tinha características de uma doença hoje que a medicina olha como epilepsia. Então pode haver sintomas de uma epilepsia, doença mesmo, são descargas eletroquímicas, bioquímicas no interior do nosso córtex cerebral, que a pessoa tem convulsões e tem tratamento para isso, tem medicamento, né? Ou então pode ser de cunho espiritual. No caso aqui, cunho espiritual, né? E sofre muito, muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, ou seja, o demônio quer matar aquela vida, né? Ele possui para matar, né? E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. Presta atenção nesse detalhe. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Traz ele para cá, traz ele para mim, né? E repreendeu Jesus o demônio, repreendeu o demônio. Veja bem, um quadro espiritual, Jesus repreende o demônio que trazia o sintoma de uma doença, de uma loucura ou de uma epilepsia, e agora o demônio saiu dele e na mesma hora o menino sarou. Então, uma vez que o demônio foi tirado, aquela doença foi sanada. Mas por que ele entrou? Né? Teve uma legalidade para ele entrar, tá? Então os discípulos ficaram tudo com interrogação na cabeça. Aproximaram-se de Jesus, em particular, assim, longe da multidão, para não ficar feio, né? Ô Jesus, por que a gente não expulsou o demônio, hein? Pô, o demônio não riu da nossa cara, meu. Nós somos discípulos, né?
Jesus disse, por causa da sua incredulidade. Imagina tomar uma dessa na cara, assim, pshô, né? Por causa da incredulidade, já toma uma direta, né? Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, vou pôr aqui a imagem de um grão de mostarda, pequenininho, dá uma árvore de 4 metros, né? Um grão de mostarda, dizeis ao monte, passa daqui e acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios, Jesus salienta, essa casta de demônios estava possuindo aquele moleque, né? Não é expulsa senão por oração e jejum. Então certas castas você tem que se preparar em oração e jejum. No seminário de cura e libertação eu conto uma experiência que eu tive, né, com uma entidade verdadeira, legítima, no bairro da Liberdade de São Paulo. Realmente aquela libertação na Liberdade não foi muito fácil não, né? Então, só sai mediante oração e jejum. Então, certas castas só saem assim. Veja um vídeo meu chamado Castas da Maldade. Castas da Maldade. Eu explico melhor nesse vídeo também, tá? Então, é um combate espiritual, é uma batalha espiritual. E certas castas, quando possuem alguém, você tem que estar preparado para fazer, digamos, o exorcismo, expulsar o demônio, né? Pega o exemplo do Gadareno. O Gadareno, né, ele era um maluco. Se olhando hoje pela ótica da psiquiatria, era um cara louco, era um cara que nem camisa de força poderia prendê-lo, porque ele quebrava as correntes, quebrava os grilhões, andava vagando pelo cemitério, gritando, se cortava, né? Quer dizer, ele era um doido varrido, né? Só que aí Jesus chega perto. E saindo do barco, ele saiu ao seu encontro, um dos sepulcros, um homem de espírito imundo, né, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia o prender, nada podia prender ele, porque muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, né, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, ou seja, uma possessão genuína verdadeira, tem muita força, viu? Olha, eu já vi uma força realmente sobrenatural, viu? Sobrenatural agindo em entidades, viu? Já passei por situações assim que, poxa vida, né? Eu prefiro até nem lembrar. Mas se Deus permitir, eu conto para vocês, né? E andava sempre, de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Marcos 5, de 2 a 5. Nesse caso, Jesus expulsa o demônio, eles pedem permissão para sair para os porcos, né? Daí que vem a nossa ideia de espírito de porco, e aí eles matam os porcos, porque eram espíritos territoriais, tinham que permanecer ali. Mas a questão é, quando Jesus pergunta o nome, diz que é legião. Legião, somos muitos. Uma legião romana tinha 6.000 homens. Então podemos inferir que pelo menos 6.000 demônios estavam sobrepujando aquela vida. Olha só quantos demônios podem se aninhar numa única vida, né? Cuidado com a legalidade, cuidado com a brecha que você dá. Contudo, Jesus também curou casos de doenças naturais, que não era demônio. No caso do paralítico, do cego de nascença, no caso dos leprosos. Então Jesus ele curou causas naturais, né? Então não tem nada que indique também que essas pessoas ficaram enfermas ou por uma influência diabólica ou por um pecado, né? Até os discípulos perguntam do cego lá, quem pecou, ele ou seus pais? Que nascessem assim. Ele estava ainda com aquela ideia de maldição hereditária que não existe, tá bom? Não existe. Veja meus vídeos, a sequência de vídeos Falsos Profetas 1, 2 e 3, eu explico rapidamente. Tem um vídeo exclusivamente sobre isso, chamado Maldição Hereditária, e também falo sobre isso no seminário nível 3, Batalha Espiritual de Cura e Libertação, tá bom? Também está escrito isso no livro, no Alerta Geral, tá? Bom, então nós temos dois tipos de doenças, doenças naturais, doenças espirituais, tá? Porém, a caso de doença espiritual, tem que ter o hospedeiro. Sem hospedeiro, o vírus não se multiplica, tá? Não funciona. Você mantém a sua casa limpinha, não tem rato, não tem bactéria, não tem pulga, né? Não tem essas tranqueiras, vem tudo na sujeira, né? Deixa uma casa abandonada por um tempo, ela tá cheia de bicho e de aranha, né? Mas você tá sempre limpando? Não tem. Não é assim? Mesma coisa aqui dentro, tá? Olha só o que Provérbios diz. Provérbios 26, 2. Como os pássaros a vaguear, como a andorinha a voar. Presta atenção nisso. Assim a maldição sem causa não virá. Então a maldição, ela tem que ter uma causa, tem que ter um hospedeiro, tem que ter algo que valide aquela maldição, senão não tem a liga. Não funciona o feitiço. Mas tá vendo como fala do pássaro a vaguear e da andorinha a voar. A andorinha é um pássaro migratório. Então aqui dá a intenção de o pássaro vai
e volta, né? Fazendo uma rota migratória, né? Vai indo para um lado e para o outro. Sabe o que está querendo dizer aqui? Na real, por isso que colocou essa questão dos pássaros e das andorinhas, que são aves migratórias, significa que, digamos que eu sou um feiticeiro, eu lancei um feitiço contra você e você é uma pessoa que mantém a brecha fechada. Você tem o escudo da fé bem posicionado, não tem fenda na armadura, não tem brecha na muralha. Você é uma pessoa que procura viver a Cristo, né? Se errar, você pede perdão, se cair, você levanta, né? Procura fazer o bem para as pessoas, né? Uma pessoa íntegra, ilibada, correta, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Lancei o feitiço, não tem hospedeiro, né? A casa está limpinha, né? Aí o que aconteceu? Volta para mim, ricocheteia, pim, pum, volta para mim, como andorinha. Vai e volta. Sabe aquela expressão, o feitiço virou contra o feiticeiro? É exatamente isso que acontece. O feitiço volta contra o feiticeiro, né? Porque não encontrou hospedeiro. Estava tudo limpinho. Agora, se estiver sujo, o que acontece? Vem e traz uma turminha, né? Traz mais 7 com ele, né? A Bíblia deixa claro que Jesus ele curava doenças causas naturais e espirituais. Vamos pegar aqui um exemplo claro. E sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Tá vendo? Enfermidade e tormento. Uma coisa. Enfermidade, doença, tormento, perturbação mental, tormento. Endemoniados, demônios que poderiam causar quadro sintomático de doença, lunáticos, os loucos de verdade, louco varrido, e os paralíticos, e ele os curava. Mateus 4:24. Vê aqui uma distinção clara, né? Então, hoje, você, eu, nós precisamos de médicos, sim, precisamos da ciência, sim, né? Precisamos de suporte clínico, sim, medicamentoso também, porque hoje a ciência evoluiu. E quem deu o dom, a inteligência para o homem foi Deus. Deus nos deu a inteligência, né? Nós temos essa inteligência e a capacidade. O homem descobriu os antibióticos, depois da descoberta da penicilina, modificou tudo, né? As taxas de mortalidade mudaram muito. Lucas, por exemplo, era médico e usava a medicina que ele tinha na época e andava com Paulo, provavelmente era médico de Paulo também, né? E então, quando a medicina você precisa tratar. Quando é alguma coisa física, a gente tem a tendência, vamos tratar sim. Eu estou com um problema nos olhos, eu vou lá no oftalmo, vou trocar minha lente do óculos. Eu estou com um problema de estômago, eu vou no gastro, né? Poxa, acho que tá dando uma úlcera aqui, né? Eu fraturei o braço, eu vou no ortopedista para engessar. Não é natural a gente procurar auxílio médico, a gente não vai orar pelo braço colar, não vai pedir para o pastor da igreja lá, né, orar para você está com uma gastroenterocolites aguda e pedir para o pastor orar para você ser curado, né? Você vai tratar, você vai fazer o tratamento, não é assim? Só que existem doenças que estão na nossa alma, doenças que elas estão no horizonte da mente, doenças que ninguém enxerga. A depressão, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, a bipolaridade, o borderline, dentre outras, são transtornos de personalidade. Às vezes são aquelas doenças invisíveis que ninguém está vendo. Mas na Bíblia nós vemos que muitas pessoas tinham essas doenças também. Doenças no cérebro, que é um órgão como todos os outros órgãos. Então o coração pode ficar doente? Sim. O cristão vai no cardiologista, porque o coração pode ficar doente. Talvez você tenha que tomar remédio para a vida inteira por causa da sua pressão, né? O cristão pode ter diabetes? Sim, pode ter diabetes. Às vezes o pâncreas não está produzindo insulina adequadamente, você vai ter que fazer tratamento pro resto da vida. O cristão entende isso, né? Mas e se o cérebro fica doente? O cérebro é um órgão igual a todos os órgãos. Ele também adoece e precisa ser tratado. E a gente tem muita resistência com isso. Acha que tudo é demônio. Vamos trazer uma separação aqui, né? Porque esse tipo de doença, ela não vai sair no raio-x, ela não sai no seu exame de sangue, sai no exame de sangue, depressão. Não, não é assim, né? Então como é que nós vamos saber se nós estamos sendo alimentados por entidades maléficas, né? Ou então é algo natural, é um desbalanço bioquímico no interior do meu córtex cerebral. Eu preciso produzir mais dopamina, endorfina, noradrenalina, né? Para me sentir melhor, né? Como é que a gente vai funcionar isso daqui? Nós vamos precisar, quando você tem um transtorno mental, né, e isso realmente está te incomodando, a sua qualidade de vida, você só tem ideação suicida, você não tem ânimo, você não tem entusiasmo, você não tem vontade nem de tomar banho, você come demais ou você come de menos, nada te preenche. Coisas que você fazia antes com prazer, agora não te trazem mais prazer, não te trazem mais alegria, você não tem mais projetos, mais sonhos para o futuro, para amanhã, né? Tudo isso, esse grupo de fatores, né, somados, são indicadores que você pode estar enfrentando uma depressão. E agora com a pandemia, muitas pessoas solitárias em casa, né, confinadas em casa, está aumentando a depressão. E depressão,
é uma das doenças mais avassaladoras do nosso mundo atual, né? O comprimido mais vendido pela indústria farmacêutica são os antidepressivos, né? E você vai precisar sim de suporte medicamentoso, vai precisar de terapia, né, orações, adoração, estudo da palavra, acolhimento familiar. Você vai precisar de todo esse pool de coisas, né, de tudo isso que vem emoldurar ao seu redor para que você tenha uma qualidade de vida. E eu vou te falar mais, né? Antes eu achava que terapeuta era tipo um amigo de aluguel, alguém que eu pago para me escutar, né? E que uma vez que eu me engajei na terapia, tipo assim, comecei um tratamento com um terapeuta, ele nunca vai me dar alta, porque eu sou dinheiro para ele. Eu sou um número para ele, né? Porque ele ganha, ele ganha o dinheiro através da minha desgraça, né? Então eu conto a minha desgraça, minhas mazelas, ele escuta, né? Mesmo que eu repita aquilo 1000 vezes, ele escuta, ele tem o trabalho da escuta, né? E se eu fizer isso com um amigo, eu vou desgastar a amizade, vai acabar a amizade, eu vou ser um cara chato. Mas com aquele que está pago, não. Era assim que eu pensava durante um bom tempo, imaginava que eu jamais teria alta. Se eu me engajar num processo terapeuta, nunca um terapeuta vai me dar alta, né? Porque eu sou dinheiro para ele. Só que não é bem assim. Existem sim os maus profissionais em todas as áreas. Tem o bom médico, o mau médico que mata você para conseguir um leito de hospital e vender por 100 mil reais. Tem o mau médico que de repente mata um paciente, né, diminui o oxigênio, aumenta a sedação, né, para aquele paciente morrer e agora não tem mais necrópsia, né, só assina lá Covid, qualquer coisa Covid, para vender seus órgãos. Tem sim. Então tem muita coisa, né? Tem o bom policial, tem o mau policial, tem um policial que vai tentar te extorquir, que vai querer suborno de você, e tem um policial bom, né? Tem o bom juiz, tem o juiz corrupto, ladrão, né? Safado, né? Então, todos os âmbitos da nossa vida vai ter o bom e o mal. Eu costumo dizer que não existe para mim diferença alguma de religião, de raça, não tem nada, não tem nenhuma divisão, só existe o bom e o mal, só isso. O bom e o mal. São só esses dois tipos de pessoas que tem no mundo. Se junte com os bons, né? Faça aliança com os bons, seja junto dos bons e seja referência para os maus. É isso que nós temos que ser, seja luz para os maus, né? Uma outra questão que eu também pensava, eu imaginava assim, o terapeuta nunca vai me dar alta, porque se eu cogitar, puxa, eu estou me sentindo melhor. Não, se você sair, vai piorar e vai ficar 10 vezes mais, já vem com uma maldição, né? Então, a medicação é a mesma coisa. A indústria farmacêutica tem uma influência muito grande sobre muitos médicos que são corruptos, né? Que são premiados, entra muita grana, tá? São premiados para receitar o medicamento XYZ deles. Depressão, Prozac. Não, mas tem um monte aqui numa lista. Não. A indústria farmacêutica paga para mim, então é Prozac, né? E ele ganha para isso. Então, ele nunca vai te dar alta, porque é muito mais lucrativo para a indústria farmacêutica vender o tratamento do que a cura. Eu afirmo para vocês, a AIDS tem cura. Sim, a AIDS tem cura. Porém, não vale a pena vender a cura, né? Porque o tratamento ele é muito mais lucrativo. O tratamento dura 30 anos, a cura vai morrer numa única dose, numa caixa de medicamento. Não vão fazer isso. Então tem muitas doenças, sim, que tem cura e que a indústria farmacêutica não vai anunciar a cura e nem vai vender a cura porque tem interesse econômico por trás. E agora, como é que eu vou separar, Daniel? Puxa vida, eu estou com uma doença, eu estou com uma enfermidade invisível. As visíveis a gente percebe, tá? Você vê se a conduta do médico está certa ou não, você vê se está melhorando, se não está, você está com uma pneumonia, você sabe mais ou menos a conduta, o antibiótico, é isso e aquilo, a inalação, você tem mais ou menos um parâmetro, né? Os médicos vão ser uníssonos nisso. Agora, quando a gente fala de transtornos mentais, né, existe uma indústria por trás aí. Então, agora, como é que eu sei quando é que eu estou melhorando e se o médico é bom, se ele vai diminuir a medicação, né, para ver se eu fico bem, se eu entro no estágio remissivo da doença, ou seja, assintomático, né, e o terapeuta também, como é que eu sei se o terapeuta é bom, se o terapeuta é ruim? Atenção nessas palavras. Então, vamos lá, vamos devagar para que você entenda, tá? Nós vemos depressão na Bíblia, né? Elias teve depressão. Davi também teve, alagava o leito em lágrimas todas as noites. Jó também, né? Eles não precisaram de terapia nem de psiquiatra. Por quê? Porque não existia, né? Naquela época não existia isso. E se existisse, eles teriam uma qualidade de vida melhor, né? Então ali foi na graça de Deus, eles conseguiram, né?
Tem casos também de loucura na Bíblia, mas loucura assim que Deus causou a loucura como uma forma de punição, né? Um caso para o rei Nabucodonosor, está em Daniel 4:33. Aqui entra algo a mais, não era apenas loucura não, tá? Era algo conhecido como, que é conhecido como licantropia. É a transmutação do ser humano num animal, no caso de um lobo, por exemplo. Ou seja, nós somos matéria, né? Matéria é energia condensada. É a fórmula de Einstein. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao seu quadrado. Então, o que quer dizer isso em poucas palavras? Você pega um tronco de madeira, pesa 1 quilo esse tronco, põe fogo nele. Quando acabar o processo de combustão, aquelas cinzas vão pesar 50 gramas, né? Ou seja, para onde foi o resto da matéria? Se transformou em energia térmica e luminosa, não é isso? Então, eu não tenho a capacidade, a ciência não tem a capacidade de pegar a energia que está ao nosso entorno, né? Energia solar, por exemplo, né? A energia das estrelas e trazer para mim uma massa ao mesmo instantaneamente. Então a energia solar ela é o suficiente para que a planta cresça. Veja a série Árvore da Vida. Mas você não pode crescer tomando sol imediatamente, ficar com músculos, pelos, dentes, nada disso. Mas os anjos caídos aprenderam esse processo, aprenderam a manusear a matéria. Lembra que os demônios sabem manipular a matéria? Lembra quando Moisés vai ter um embate com os magos do Egito? O que acontece? A vara de Arão, um pedaço de madeira, se transformou numa serpente. Deus fez. O que os feiticeiros fizeram? A mesma coisa. Um pedaço de madeira virou uma serpente, um bicho orgânico, vivo, orgânico, vivo. Você vê que esse poder não é pequeno? É a transmutação da matéria. O diabo não pode criar coisas. Quem cria é Deus, ele faz do nada. Mas o diabo, ele transmuta a matéria, ele pode transformar a madeira numa serpente, por exemplo. Pode transformar o seu corpo, né, fazer, sei lá, uma mutação no seu corpo, naquele momento, dentro de um cenário ritualístico e também com um propósito muito pontual, especialmente, era mais na Idade Média, hoje em dia isso não tem, né? É quem estava nos campos, tudo, para eliminar desafetos, digamos assim, tá? Então, é chamado de licantropia. Eu falo um pouco disso no Filho do Fogo, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, né, com Nabucodonosor. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Deus disse que ia acontecer. E foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. Começou a comer grama. Não é uma atitude humana, né? Ah, mas ele só estava louco, ele achou que ele era um boi, né? Mas aí o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até aí tudo bem, se ele ficou no céu, e até lhe cresceu pelo nele, quer dizer, pelo corpo todo, né? E como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Ficou a unha, sabe como se fosse um avestruz, né? Aquela unha com garras assim. É assim que ele ficou, né? Licantropia. Então aqui veio de Deus, né? Agora você não vai ter licantropia por demônio, né? Mas você pode ter um ataque, uma tormenta mental. Você pode ser atormentado mentalmente por uma entidade, né? Então vamos entender. Elias, ele passou por uma grande depressão espiritual e foi algo natural. 1 Reis capítulo 19. O que vendo ele se levantou para escapar com a vinda e foi chegando a Berseba. O que é de Judá, deixou ali o seu servo, ou seja, ele já tinha recebido, ele estava com medo de Jezabel, então ele deixa o seu servo num canto, e olha, quando ele deixa, é como se estivesse despedindo de alguém, sabe, eu vou já deixar essa lembrancinha aqui com alguém, para lembrar de mim, eu não preciso mais disso, não vou mais precisar disso. Despediu do seu servo, foi para o deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a morte, né, estava deprimido. Basta, Senhor, toma agora minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou e dormiu aquele sono de depressão, aquele sono de fuga, só quer se desligar do mundo, né? Só que aí veio o anjo, preparou lá comida para ele, pão e água,
levanta e come, toca nele, levanta e come, e 3 vezes, e aí ele pega, aquilo ali serviu de alimento para ele por 40 dias no deserto. Quer dizer, o único tipo de jejum que nós vemos na Bíblia, total, absoluto, sem água e sem comida, é o de Elias e o de Moisés, né? O outro, mesmo de Jesus, 40 dias no deserto, é isso que ele não comeu, mas não diz que ele não bebeu. Então são os únicos tipos de jejum. Vai fazer jejum, você tem que se hidratar, tá? Aqui foi algo muito específico, muito pontual para eles, tá bom? Né? Não vai fazer essa besteira não. Aí ele vai para a caverna. E Deus pega, pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Deus sabia, mas Deus queria conversar com ele, queria que ele se abrisse. Deus fez o papel de terapeuta, né? Não é assim que abre realmente uma sessão de terapia? E aí, como é que você está? Né? Então Deus estava sendo terapeuta de Elias, de Elias. E aí, Elias, como é que você está? O que aconteceu? Por que você veio até aqui? O que você está sentindo? Olha, eu vou conversar com você. Né? Vamos lá para frente da caverna. E aí o que acontece? Vem um vento forte. Então ele imagina: Deus vai chegar no vento. Não veio. Aí depois do vento vem um grande terremoto. Não, Deus também não estava no terremoto. Aí vem o fogo. Deus também não estava no fogo. Aí Deus estava onde? Uma voz mansa e suave. Às vezes nós achamos que o culto foi bom porque todo mundo caiu, rodou e pulou. Aí caiu fogo do céu. Mas Deus pode estar falando com você agora. Uma voz mansa e suave, e talvez você não está nem prestando atenção, né? Aí Elias desabafa com Deus, ele põe para fora, ele vomita tudo que ele está sentindo. Só sobrou eu. Só tem eu agora. Agora acabou tudo. Acabou tudo. Não. Tem mais 7.000. E hoje eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, não. Tem um remanescente fiel que não se curvou ao Baal do nosso século, né? Eles são justos, são verdadeiros, são pessoas que possuem sabedoria, discernimento espiritual, que vivem a Cristo. Sabe quem são esses? Descritos em Apocalipse. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, você, eu, chamados eleitos e fiéis. Seja fiel até o fim. Apocalipse 17:14. Então, só fechando a questão primeiro medicinal, quando a gente fala, Jesus morreu jovem, morreu com 33 anos de idade. Na verdade, naquela época, né, de Jesus, a média de vida dos romanos era de 30 anos de idade, era a média de vida dos romanos. Mesmo a China, que é uma cultura milenar, que tem a sua medicina milenar, da mesma forma, os chineses também, eles também tinham a mesma expectativa que os romanos de vida, cerca de 30 anos de idade. Olha só que coisa, como mudou tudo isso, né? Na Idade Média, também a expectativa orbitava em torno de 30 anos, que toda hora tinha uma pandemia, eles não tinham higienização, eu conto isso no livro no Alerta Geral, tinha os miasmas, aquela coisa toda, né, e era bem complicado ali. Então, quer dizer, se você não pegasse nenhuma pestilência, você até chegava a 60, mas a média era 30 anos também na Idade Média. Para vocês terem uma ideia, chegando, então, não precisa tanto não, vamos pegar o mais perto da gente aqui, década de 50. Na década de 50, né, nós tínhamos uma média global, mundial, de 52 anos de vida, na década de 50. Recente, né? No Brasil, vamos trazer para a nossa realidade, na década de 50 a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos, 48 anos. E hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75,5, ou seja, 75 anos e meio, né, em 6 meses. Então, nossa longevidade aumentou por causa da medicina, dos medicamentos, dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim como a expectativa de vida do ser humano aumentou, graças ao desenvolvimento da medicina, graças ao desenvolvimento também da psiquiatria e da psicanálise, nós também melhoramos a nossa qualidade de saúde mental. E a gente não fala muito em saúde mental, a gente sempre pensa em saúde física, só que tudo começa no pensamento, né? Pensamento, palavras e ações, essa é a ordem natural. Tudo começa no pensamento. Antes de você sentir, você pensou. Você pensa primeiro, você sente depois, e aí você executa, né? Então, a saúde mental, ela é muito importante para todos nós, para mim e para você. E muitas dessas doenças foram descobertas e catalogadas. E você tendo uma saúde física e mental, faz com de repente alguém de 54 anos, que você fala, que jogou telejogo e usa Crocs, tenha a mesma disposição que um jovem de 30. Pois é, graças a todo esse nosso avanço, né, de conhecimento. Mas vale salientar uma coisa, tem um manual, que é um manual de psiquiatria chamado DSM.
O DSM-1, estamos no 5º volume, o DSM-1 era composto de 132 páginas de doenças conhecidas e catalogadas, tidas como doenças psiquiátricas. O DSM-5, que é o mais moderno, sabe quanto tem? 948 páginas. Tem quase 1000 páginas. Isso significa que de médico em louco todo mundo tem um pouco. Se você for pegar o pé da letra desse manual, todos nós somos loucos, sabe? O mundo enlouqueceu. Vai ter tipo aquela música do Silvio Brito. Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, dig, 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 dig. Sei, vocês não conhecem essa música, tá? Que pena. Era uma época legal, né? Era do Qual é a Música, do Silvio Santos. O Rony Von disputava com o Silvio Brito para ver quem tocava o sino, do Qual é a Música do Maestro Zezinho. Tá, ok. Vamos deixar para outro dia falar sobre isso. Fato é que muitas pessoas, até mesmo na pandemia, estão enfrentando depressão pela perda de um emprego, né, pela falta de sustento, por divórcio, aumentaram os números de divórcios, por perda de pais nessa pandemia, por perda de filhos, por perda de avós, né? E pessoas que já tinham uma predisposição genética à depressão, foi deflagrado toda essa pressão social, o estresse pós-traumático de vivenciar essa pandemia, os médicos que estão na linha de frente, tudo isso pode causar transtornos depressivos em todos nós. Né? Então, para que você possa refletir, vamos chegar num extremo aqui. O que é a vida? Né? O que é a vida, afinal? Né? Você sabe que existem pessoas que estão em estado terminal de doenças, que por alguma razão Deus não curou. Né? Como Deus não curou Eliseu. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Diz alguns teólogos, historiadores, que ele tinha uma doença grave, né? Infere-se talvez um câncer, mas não há certeza disso. O fato concreto é o que está lastreado na Bíblia, que ele morreu da doença que ele tinha. Eliseu fez tantos milagres, tantos prodígios, pela capacitação de Deus, e por alguma razão que nós desconhecemos, Deus não curou Eliseu, e ele morreu da doença que ele tinha. Então, é aquilo que eu já falei antes, a oração mais difícil de fazer, é aquela: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando você faz essa oração, você aprende a descansar em Deus, você sabe que Ele está no controle de todas as coisas, que o que vai acontecer está nas mãos dEle. Que quando você quer muito olha Deus, faz isso, eu determino, eu ordeno, e se for diferente da vontade de Deus? Isso não acontecer. Você vai ficar desapontado, vai achar que Deus não te ouviu, que você pediu e Deus te sacaneou, sabe? E não é nada disso, né? Então, tem muitas pessoas morrendo por aí em estados terminais, em doenças graves, crônicas, incuráveis. E o que pode ser feito para ajudar essas pessoas? Veja, eu vou chegar na questão psiquiátrica novamente. O que é feito para curar? São os cuidados paliativos. Paliativo vem de palio, né? De paletó, lembra? Palio, paletó. Isso era o nome da capa, palio, era o nome da capa dos soldados das cruzadas. Ele usava uma capa para proteger dos intempéries. Então esse é o cuidado paliativo. Eu não posso me esquentar numa fogueira, mas eu ponho uma capa sobre as minhas costas. É um cuidado paliativo, é o palio. Então quando a doença, uma doença especialmente crônica, quer seja mental ou no seu corpo, ela atinge o ser humano, ela emite uma única nota, uma única melodia. E essa melodia é o sofrimento. É o sofrimento. E como é que nós vamos tratar esse sofrimento, né? E esse sofrimento, por sua vez, ele tem 5 tons, né? Ele tem o tom físico, que você sente, tem o emocional, que também você sente, tem o social, que as pessoas no seu entorno percebem, e você também percebe, tem o familiar, que sofre junto com você, que está doente junto com você, e o espiritual. Quando a gente falar de medicina, quando comparado às doenças mentais, é mais simples, a medicina é mais cartesiana. Agora a doença mental, ela é diferente, porque cada um vai sentir de uma forma diferente, né? Então todos ficam doentes. Tem doenças que Deus ele poderá curar sim, eu creio no milagre. Mas tem situações que Deus não vai curar. Não curou Eliseu, não curou Timóteo, mas tinha tratamento para Timóteo. Na época, a medicina não era avançada como a de hoje, né? Então Paulo escreve para Timóteo dizendo: olha Timóteo, você coloca um pouquinho de vinho na água. Olha aqui o texto, em 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água, a água era muito alcalina.
só, mas usa um pouco de vinho, mistura na água, por causa do teu estômago, ele tinha problemas estomacais, e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Então Timóteo tinha uma saúde frágil, tinha problemas de estômago e frequentes enfermidades, né? E Paulo, cujo lenço de Paulo era capaz de curar o enfermo, por alguma razão, não curou a Timóteo, quem ele considerava filho. Talvez Paulo tenha feito exatamente essa oração. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você não vê Paulo desesperado e nem Timóteo desesperado ou reclamando com Deus. Senhor, por que você não me curou? Pô, o Paulo mesmo, poxa vida, eu já curei tanta gente, por que eu não posso ter que Deus me capacita a curar Timóteo, meu? Não tem murmuração, porque Deus não abençoa o murmurador, simples assim. Né? A Bíblia também diz que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Também não curou Trófimo, não se sabe qual era a doença que ele tinha. Sabe uma coisa? Quando você tem um encontro com um paciente terminal, e teve até uma enfermeira que escreveu um livro sobre isso, né? O que passa na cabeça dessas pessoas nunca deveria ter ganhado mais 1 milhão, deveria ter ido para Disney, puxa, não visitei Paris. Era sempre, devia ter passado mais tempo com os meus familiares, devia ter abraçado mais meu filho, devia ter dito mais vezes eu te amo, devia ter perdoado mais, devia ter vivido mais a vida, trabalhado menos, ficado mais tempo com os meus amigos, com a minha família. Esse é o grande arrependimento, né? E sabe quando a pessoa está para ir embora? Isso é uma coisa que eu já vi também com os meus olhos. Tá partindo, a pessoa sabe que está partindo e os cuidados paliativos lhe atenuam a dor, é isso que a medicina pode fazer. A pessoa está se preparando para ir embora. Sabe como você se prepara para uma viagem? Você vai lá, a mulher arruma o cabelo, passa um batom, faz xixi, o homem também, vê se não esqueceu o documento. Você se prepara para essa viagem, não é? E essas pessoas também se preparam para a viagem. Elas procuram se reconciliar com a família, procuram perdoar, elas entendem melhor a sua história. Sabe um livro, quando você chegou no capítulo final e você, pá, agora entendi, né? Você teve que ler o livro inteiro, no final você entende a história. Se você ler a trilogia Quilaim, Nefilim e Carim, vai ser isso, que essa experiência que você vai ter. Vai chegar no final, pá, agora entendi, né? Então, você não precisa chegar no final da vida para entender a vida. Você pode entender a vida agora, nesse momento, né? Você pode ter uma compreensão da vida agora. Não deixa para o final. E quando essas pessoas chegam no final da vida, é unânime isso, com raras exceções. As pessoas, minha esposa que trabalhou em hospital fala sempre isso também, amigos meus médicos falam sempre isso também, eu já vi isso acontecer uma vez. Essas pessoas, elas transbordam da essência mais profunda e mais valorosa do ser humano, que é o seu estado de amorosidade, de generosidade, de gratidão, de sabedoria. É isso, né? Eles conheceram o final da história. Você não precisa chegar nisso para conhecer o final. Muitas vezes, a terapia vai tentar tratar o seu tridente do mal, né? Ansiedade, medo e estresse. A ansiedade muitas vezes é o medo de sentir medo, porque todas as coisas estão interligadas, né? O medo daquilo que não é experimentado, o medo do amanhã, isso vai ser ansiedade. Por isso, não fique ansiosos com o que você vai fazer amanhã, basta cada dia o seu mal. Vai te manter você com saúde mental. E a Bíblia é muito sábia, né? Eu deixei de ser ansioso de um tempo para cá, acho que tem uns 2 anos para cá que eu aprendi a ser menos ansioso. Eu já não estou tão preocupado com amanhã. O amanhã pertence a Deus, eu vou procurar viver hoje, né? Isso me trouxe muito mais serenidade, eu durmo melhor e tudo mais, né? O medo, as pessoas têm medo de muitas coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente tem medo da violência urbana, vai? E você pode ter ansiedade porque você vai ter que sair, fica com medo de ser assaltado, sei lá. E o estresse, na verdade, é somente o estado bioquímico que o seu cérebro reage à sensação de medo e ansiedade. Então tá tudo juntado, tudo junto. E o medo é uma coisa muito paradoxal. Tem gente que fala, tenho medo de barata, né? Mas eu nunca vi uma manchete no jornal, barata mata mulher a pauladas, né? Não, é um inseto, né? A gente muitas vezes tem medos irracionais, não é verdade? Talvez você tenha medo demais do diabo, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Talvez seu medo das coisas do diabo, do feitiço, do encantamento, seja como medo de barata,
né? Porque o diabo não pode tocar em você se Deus estiver com você. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Simples assim. Todos nós somos equipados, nosso cérebro ele veio equipado com uma frequência para vibrar numa frequência do bem. O livro do Dr. Ícaro, vou colocar aqui até, que eu tive a honra e o privilégio de fazer a apresentação, o Dr. Ícaro é um grande amigo meu, ele fala sobre isso no livro. Nosso cérebro ele foi equipado para vibrar numa frequência do bem. Se você vibra numa frequência do mal, você se desequilibra, você põe tudo fica instável para você. Nós somos programados a isso. E quando você vibra nessa frequência do bem, de solidariedade, sabe o que a Bíblia diz? É melhor dar do que receber. Olha, é maravilhoso quando você pode se doar para alguém. Doar o tempo, doar a sua sabedoria, doar a sua inteligência, ajudar financeiramente, não com uma cesta básica, mas com uma compra como você faria para você, né? Ajudar com mantimentos. Esse ato de solidariedade, de amor, de compaixão, de empatia, faz com que você tenha uma recompensa espiritual. Você se sente bem, seu cérebro produz endorfina, você se sente bem, puxa, eu estou fazendo a diferença, eu estou sendo útil, Deus está me usando, né? Isso faz bem para o seu espírito, né? Isso diminui muito, né, a sua ansiedade, diminui os seus medos, diminui o seu estresse. Simples fato de ajudar. Sabe aquela coisa? Se você tem o poder de fazer o bem, de passe amanhã, pô, que raio de cristão é hoje? É você, né? Então tem muitas maneiras de fazer o bem, né? É dar o melhor, né? Eu já disse isso antes, vou só reforçar. Eu vivo literalmente pela fé, porque a Bíblia diz isso: o justo viverá pela fé. Eu jamais vou prostituir a palavra de Deus, jamais eu vou comercializar a palavra de Deus, né? Isso tem até nos meus destaques, acho que no Instagram, falei sobre isso. Então já me sugeriram, faça mentoria, Daniel, né? Essas séries que você vê aqui no meu canal, como A Essência da Maldade, a série Apocalipse, a série Calendário Secreto 2023, A Árvore da Vida, né, A Origem de Deus, O Poder das Pedras, Flores do Deserto, Espadas de Fogo, todas essas séries. As pessoas falam, você tem que transformar isso num curso, você vem no curso. Espadas de Fogo, né? Vende o curso A Origem de Deus, Calendário Secreto 2023. E aí as pessoas que querem assistir pagam para você. Se você cobrar R$ 100 por pessoa e parcelar no cartão em 10 vezes, vai ser baratinho. Você coloca 1.000 pessoas numa sala, porque rapidamente um vídeo seu lá no podcast bateu 1 milhão em um mês, né? Então você coloca 1.000 pessoas numa sala facinho. Sim, faria, eu poderia fazer isso, claro, né? Só que eu não vou fazer. Não vou porque isso fere totalmente, viola totalmente os meus valores morais, espirituais e principalmente os divinos, né? Eu nunca vou comercializar a palavra de Deus. O que eu ofereço para vocês é grátis, né? Porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Eu cobrava na base, né? Os seminários tinham um custo na base, né? No flat em Santana, porque eu tinha que pagar o aluguel do flat e não era barato. Ia de carro, então tinha combustível, tinha pedágio, tinha estacionamento, né? Tinha meu almoço, o almoço da equipe também. E fora que a gente comprava, né? Tinha coffee break, quem participou sabe disso. Tinha um coffee break assim animal ali para todo mundo, com bastante comida, água, chá, café e bolo, enfim, coisa pra caramba, né? Dando o melhor. E é claro, sobrava alguma coisinha que era o meu sustento, mas assim, 85% era o gasto, era para cobrir gastos, né? Então, é assim que é, né? Hoje eu vivo pela fé, então se alguém é sensibilizado, terminou o vídeo, vai ter lá a minha conta. Você foi tocado por Deus? Você envia. Não é tipo quanto vale o show, pelo amor de Deus, né? Mas é ok, senti, eu vou abençoar o Daniel com R$ 10. Eu vou abençoar com 5, né? Com R$ 20, né? Não tem valor. Não tem dízimo, não tem nada disso. Nas minhas ovelhas não tem dízimo, né? Então é fazer a coisa por amor. Quando você faz por amor, você tem uma recompensa. Sabe uma das coisas que tem me mantido em pé depois que eu perdi meu filho? Vocês podem reparar, desde quando eu perdi meu filho, acompanha no canal, nunca eu deixei um domingo sequer sem vídeo no meu canal. Mesmo abatido, rastejando, chorando, passando noites em claro, com o olho inchado, tanto chorar, estava gravando vídeo para vocês. Pode olhar. Nunca parou. Todo domingo vídeo, todo domingo vídeo, todo domingo vídeo. Sempre produzindo para Deus e para vocês o melhor.
de graça, sem custo. No meu site, o meu agora é o portal, www.danielmastral.com.br, você pode baixar grátis uma apostila de Kung Fu que eu fiz com meus alunos. Poderia cobrar, para que eu vou cobrar? Né? Tem o Diário do Micael, né? Tem os livros também, os livros que estão todos com direitos autorais da editora, né? Então, os que eu tenho direito autoral comigo, da parte de e-book, que eu vou passando só o direito autoral de livro para a editora, vai ser agora a História de Mito Tomo 1, Tomo 2 e os Sete Espelhos da Alma. Em breve eu pretendo publicar no nosso portal a História de Mito Tomo 2. Claro, eu vou cobrar, porque é trabalho. Gente, são 3 anos trabalhando nesse livro, um pouco mais até trabalhando nesse livro, 3 anos e meio trabalhando na História de Mito Tomo 2. Então é muito trabalho, então é digno ao trabalhador do seu salário. Né? Então é cobrado um valor justo, equivalente a um e-book normal, né? Sem exageros. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Em Gálatas 6 diz lá, né, que é aquele que é instruído com a palavra, que recebe ensino, que reparte seus bens com aquele que o instrui. É bíblico, mas não tem patamar, não tem percentual. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que tudo que você fizer, faça por amor. Tá? Faça por amor e faça por gratidão. Ah, mas eu estou com um problema, eu estou com uma ansiedade. Oração funciona, mas soma junto com a oração. Tenta buscar um médico, né? E às vezes só um ansiolítico pode te ajudar, né? Faça terapia se você tiver condições, né? Nem que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Faz muito bem. Tem muitos profissionais sérios aí sim, que vão ver que você está fortalecido emocionalmente e vão te dar alta. Você vai perceber quando a pessoa está te enrolando ou não. Sabe, eu passei por uma quarta terapeuta eu tô agora, né? Outros, né? Eu acabei passando com profissionais que não eram tão profissionais assim. E agora encontrei uma pessoa que é profissional. Não depende de mim. Sabe, tem trabalho do marido, tem toda uma estrutura por trás, não depende de mim, né? Então, faça terapia, eu te recomendo sim, busque ajuda médica. Ah, mas se for espiritual, você busca tratamento clínico do mesmo jeito, porque você cerca de todos os lados, né? Você vai fazer oração e vai buscar também a medicina, porque se for uma causa natural e você buscar só oração, tem gente que vai na igreja e às vezes o pastor besta, estúpido, idiota, diz assim, você foi curado da depressão. Aí você vem em casa com aquele movido pela fé, aquela descarga de adrenalina, você joga todos os seus medicamentos fora. Passa uma semana, você rebaixou. E aconteceu já casos de pessoas que rebaixaram e se mataram, se suicidaram. O sangue está na mão desses pastores. Né? Então eles não podem fazer isso, sabe? É insano. Então eu vou lá, orou pela cura, ok, mas eu vou fazer o tratamento também. Né? Se eu me sentir bem, beleza, eu vou conversar com o médico, fazer o desmame, né? Mas procure ajuda médica também, tá bom? Então, e lembra, maldição sem causa não encontra pouso. Mantenha a casa limpa, seu coração limpo, seu coração puro. Tudo que você fizer, não faça por interesse de ganhar ou lucrar alguma coisa, alguma vantagem. E não faça com medo de, se eu não fizer, vai ter maldição. Se eu não tiver, vai ter castigo. Ah, se eu não fizer, eu não vou para o céu. Não faça por isso. Tudo tem que ser pautado e fundamentado no eixo do amor. Saiu desse eixo, você está lascado. Tá? Então tem que falar, tudo que você faça, faça por amor. E aí você mantém a casa limpa. Quando você começa a se doar, quando você começa a se dar ao próximo, sabe? Jesus foi de ajuda para carregar a cruz. Imagina que honra, eu carreguei a cruz para Jesus. Mas ele precisou, precisou. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Você é líder, você precisa dividir o peso com alguém. Se você não divide o peso, você cai. Você cai sim, não adianta, você não é super-homem. Jesus precisa de ajuda para carregar a cruz. Nós precisamos também, né? Ninguém é super-homem, soldado não ganha guerra sozinho, né? Então, divida o peso, divida o fardo, né? Aprenda o propósito da sua vida antes que a vida chegue no final do seu propósito. Porque aí você vai chegar no final e vai, agora eu entendi. O segredo é esse. Seja solidário, ame mais, honre mais a Deus, abrace mais, peça perdão, perdoe, né? Não aponte o dedo, estenda a mão, sabe? Para de julgar as pessoas, elogie. Para de ficar achando pelo em ovo, olhando o cisco no olho do irmão e tendo trave no seu. Ou seja, viva o amor, de verdade, sabe? Sem essa guerra aqui dentro. Qualquer coisinha briga, qualquer coisinha se insulta, sabe? Serena o seu coração, deixa em paz. Deixa ele vibrar na frequência que Deus fez para você vibrar. E aí sim, você está em sintonia com Deus. E quando você está em sintonia com Ele, nada pode te atingir. Nada que venha do mal. Somente aquilo que Deus permitir. E se Deus permitir alguma doença para você,
Deus, ok, me ensina. Qual é o propósito de eu estar com essa doença? Se o Senhor não vai tirar, me ajuda a permanecer com ela. Foi o que Timóteo deve ter feito, né? Eu vou tratar. Tratava com vinho na água. Talvez você tenha que tratar com remédio para pressão, com insulina, né, para o resto da vida, tá bom? É isso, gente. Então, eu espero que tenha esclarecido a vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, viu? Beijão no coração, que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem. Tchau, tchau.